Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre o D2, estabelecer relações entre partes de um texto. Mas antes, prestem atenção nesta frase. João acorda cedo. João tem um cachorro. João leva o seu animal para passear todos os dias de manhã. Vocês repararam que eu fiquei repetindo a palavra João? Isso não é legal dentro de um texto, porque deixa o texto cansativo e esquisito. E é sobre isso que iremos falar hoje. Para começarmos, eu quero explicar o que é o D2. Ele diz assim: estabelecer relações. É a mesma coisa que relacionar. Eu sempre relaciono uma coisa com outra. O que eu vou relacionar? Partes de um texto. No meu texto, eu tenho palavras, então eu vou relacionar uma palavra com outra. Como que eu vou relacionar essas palavras? De duas maneiras: por meio de repetições ou por meio de substituições. Eu sei, vocês podem estar pensando assim, professora, mas você acabou de falar que nós não podemos ficar repetindo. Eu sei, eu falei isso mesmo, mas as repetições, elas podem acontecer se nós fizermos de uma maneira correta. Por exemplo, não tem problema eu usar a mesma palavra se essa palavra está no primeiro parágrafo do meu texto e depois eu uso a mesma palavra só no último parágrafo do meu texto. Assim não tem problema, porque a palavra ela vai se repetir, mas em momentos diferentes e tem uma distância entre essas repetições. Então está tudo certo. A segunda forma que vocês podem utilizar uma repetição é quando nós temos uma função estética, por exemplo, em poemas. Em poemas, nós podemos usar a repetição para ressaltar uma informação, para destacar uma ideia. Então, dessa forma, também está tudo certo. Além disso, nós também podemos estabelecer relações por meio de substituições. Essas substituições, elas podem acontecer, por exemplo, por meio de palavras sinônimas: menino, garoto. Ou então eu posso colocar pronomes no lugar de um substantivo. Por exemplo, no lugar de João, eu posso colocar ele. Então, essas substituições também vão trazer uma relação para o meu texto. Ah, professora, já entendi. Então, nós vamos relacionar o nosso texto por meio de repetições e substituições. Mas por que nós iremos fazer isso? Porque assim nós vamos ter uma continuidade no nosso texto. Então, o D2, ele tem um objetivo: fazer com que o seu texto tenha uma continuidade, tenha coerência. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui um poema que diz assim: no último andar é mais bonito. No último andar se vê o mar. É lá que eu quero morar. Onde que eu quero morar? Lá. Onde é esse lá? No último andar. Vocês repararam que este lá, ele retoma o trechinho último andar? Isso fez com que o meu texto tivesse continuidade e eu estabeleci uma relação. Se vocês repararem, nós vamos ter a palavra lá se repetindo em todas as estrofes. E essa palavrinha, ela sempre retoma último andar. E isso faz com que o meu texto, ele também reforce um sentido. É no último andar que eu quero morar. Olhe a importância de você saber relacionar as palavras. Assim você consegue interpretar um texto corretamente. Agora nós iremos interpretar juntos mais um texto. Só que esse texto, ele é bem importante, então prestem atenção. O título é Eu Tenho um Sonho. E o texto diz assim: eu tenho um sonho, lutar pelos direitos dos homens. Eu tenho um sonho, tornar nosso mundo verde e limpinho. Eu tenho um sonho de boa educação para as crianças. Eu tenho um sonho de voar livre como um passarinho. Eu tenho um sonho, ter amigos de todas as raças. Eu tenho um sonho que o mundo vive em paz e em parte alguma haja guerra. Eu tenho um sonho, acabar com a pobreza na terra. Eu tenho um sonho, eu tenho um monte de sonhos. A primeira coisa que eu quero interpretar com vocês é o seguinte: vocês repararam que nós sempre repetimos um verso? Eu tenho um sonho. Esse é o verso que está se repetindo. E neste verso nós temos uma palavrinha especial, a palavra sonho.
Só que a palavra sonho está no singular. Vocês repararam nisso? Já no penúltimo verso, nós temos a palavra sonho agora, só que no plural, sonhos. Então, a primeira conclusão que nós conseguimos tirar é que essa palavra sonhos está retomando o quê? Todos os outros sonhos que eu tenho durante o meu texto. Ok? Conseguiram entender até aqui? Só que o texto não acaba assim. Ele acaba: eu quero que todos se realizem. E eu tenho uma nova palavra importante, a palavra todos. E a minha pergunta é: essa palavra retoma qual outra palavra no texto? Reparem que a palavra todos também está no plural. Então, essa palavra está retomando a palavra sonhos. Entenderam até aqui? Para fecharmos com chave de ouro, agora eu vou ensinar um segredinho para vocês. Toda vez que vocês forem fazer um exercício do D2, vocês irão aplicar 3 passos fundamentais. O primeiro, verifique no enunciado qual é o termo que precisa ser relacionado. Então, nós temos aqui, no verso, quero que todos se realizem. O termo sublinhado refere-se a. Então, nós temos aqui o termo todos. Eu preciso descobrir a quem ele se refere, ok? Segundo passo, volte ao texto e procure a palavra ou a informação que se relaciona com o termo. Então, nós temos aqui o trechinho do texto. Eu tenho um monte de sonhos. Quero que todos se realizem. Então, já encontramos o termo que precisa ser relacionado, que é todos. Já encontramos a palavra a quem ele se liga, que é sonhos. E agora? Terceiro e último passo. E é o mais importante, tá? Este é o passo mais importante. Você vai fazer a troca e verificar se o sentido permanece. Então, no lugar de todos, nós iremos eliminar essa palavra aqui e vamos trocar e colocar a palavra sonhos e verificar se o sentido permanece. Então, a frase original é: quero que todos se realizem. Fazendo a troca. Quero que os sonhos se realizem. Vocês repararam que o sentido permaneceu? Então, isso comprova que o termo todos se refere à palavra sonhos. E assim nós encontramos o nosso gabarito. Espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, seguirem nas redes sociais e nos vemos na próxima aula. Um beijão para vocês!